Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confesso para vocês que eu estava muito tranquilo até chegar aqui. Eu não vou falar quanto tempo faz a última vez que eu subi num púlpito. Eu só digo para vocês que eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Então, assim, para vocês verem quanto tempo faz. Então, atendendo a um pedido do nosso querido pastor, eu não consigo falar não para o nosso pastor. Ele me incumbiu com essa missão de trazer a mensagem para nós nessa quinta-feira, né? E hoje, eu estava até conversando com o Lê ali, hoje foi um dia muito atípico para mim. Normalmente as minhas tardes, os meus dias são muito tranquilos. Mas eu tive um problema no meu trabalho e eu tive que passar a manhã inteira tentando resolver isso, atrasou meu expediente e eu trabalhei mais ou menos quase 5 horas a mais do que eu costumo trabalhar por causa desse problema. Mas Deus está no controle de tudo, né? Ele está no controle de todas as coisas. Eu fui 2 vezes no centro da cidade, numa agência, para poder resolver, né, o meu problema de acesso. Fui a primeira vez, voltei. Fui a segunda vez, voltei. Quando eu chego em casa, deu problema de novo. Aí eu falei: Senhor Deus, pelo amor de Jesus Cristo, socorre aqui seu filho. Fiz uma pequena oração, reiniciei a máquina e graças a Deus deu tudo certo. Eu passei algumas semanas pensando sobre o que falar para nós nessa noite. E eu cheguei a preparar 2 mensagens diferentes dessa que eu vou trazer aqui. Mas, nas últimas semanas, Deus falou muito ao meu coração através, digamos assim, da renúncia. O quanto que renunciar é importante na vida do cristão. Então, eu queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 18. Nós leremos até o versículo 25. Lucas, capítulo 18, versículo 18 a o 25. É uma mensagem, um texto muito conhecido da palavra do nosso Deus, que fala sobre o jovem rico. Vamos fazer uma leitura em uníssono, toda a igreja, por favor? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, no poderoso nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra.
que a Tua palavra, Deus, possa vir ao encontro dos nossos corações. Suplicamos ao Teu Espírito para que Ele venha fazer de mim um instrumento para transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Abençoa, Deus, cada vida que se encontra aqui na Tua casa e abençoa também, ó Deus, aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais neste momento. Nós oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. Ser rico é um privilégio muito grande em qualquer tempo. Mas Jesus, no último versículo que acabamos de ler, Jesus fala, porque é mais fácil passar um camelo, lá no versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Há muita discussão a respeito do sentido dessas expressões usadas por Jesus. Camelo e agulha, né? Há alguma interpretação que diz que Jesus gostaria de dizer que o termo camelo na verdade, é uma tradução errada da palavra camelos, né? Que é muito parecida com camelos, corda ou corda de um navio. Outra interpretação também seria que as agulhas seriam aquelas pequenas portas que ficavam no muro de Jerusalém. Naquela época, quando a cidade fechava a sua porta principal, ela tinha algumas pequenas passagens que ficavam ali no muro da cidade, em que os mercadores que utilizavam do camelo como transporte, né, das suas mercadorias, muitas das vezes tentavam passar ali, né, há quem tentasse passar com aqueles animais para aquelas pequenas frestas, mas era uma missão praticamente impossível. Uma outra interpretação seria que Jesus estaria usando a hipérbole, né? Aquela figura de linguagem que transmite apenas exagero. Mas o meu objetivo nessa noite não é focar nem na agulha e nem no camelo. Eu queria focar nessa noite na renúncia que aquele jovem precisava ter feito. Eu não sei se as pessoas sabem, o meu pai, ele é neto de espanhóis. Quando a família do meu pai, há muito tempo atrás, estava vindo para o Brasil, no navio, vieram, né, as minhas bisavós, os meus tataravós, a minha bisavó e os meus tios, né, todos os meus tios, bisavós da família do meu pai. Eles fizeram uma longa viagem da Europa, partiram da Europa e foram para Buenos Aires, e de Buenos Aires depois eles partiram para o interior de Minas. Eu lembro que uma das cidades que eles residiram foi Piraúba e uma outra cidade lá. Só que no decorrer dessa viagem da Europa para o Brasil, um dos irmãos da minha bisavó faleceu no navio. Durante aquela viagem, durante aquele trajeto todo longo que era feito de navio da Europa até aqui, um dos meus bisavós pegou uma doença e morreu no alto mar. Imagina só aquela situação. O que fazer com o corpo de uma pessoa que morre dentro de um navio e no alto mar? Lançaram um dos meus tios bisavós lá, um dos meus irmãos das minhas, uns tios, né, tio bisavô, né, lançaram ao mar. Eu fico imaginando quão difícil foi para minha tataravó abrir mão do corpo do filho dela e lançar ao mar. Né, deve ter sido uma renúncia muito difícil naquele momento, porque normalmente o que é o comum? O comum você ter aquela cerimônia, aquele funeral, onde você vai lá, sepulta o seu ente querido, você chora pelo aquele ente querido, né?
Você vai lá, você sente saudade, você sabe que o seu ente querido está naquele lugar lá enterrado. Pelo menos a gente sabe, nós como cristãos a gente sabe, né, que ele não está mais lá, né? Mas para algumas pessoas é essencial lá ter aquele local para poder visitar o seu ente querido. E no caso da minha tataravó, ela não teve esse privilégio. Eu fico imaginando o quanto difícil que foi para ela depois cumprir toda aquela viagem, pensando no filho que ficou no fundo, lá, jogado lá no mar, né? Na língua portuguesa, renunciar significa não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse de, abdicar. Normalmente não gostamos de fazer muito do uso dessa palavra, né? É muito difícil a gente ter que abrir mão de alguma coisa. É muito difícil. Eu lembro que uma vez a minha esposa fez um concurso público. Ela passou, foi muito bem colocada naquele concurso público. Mas ela foi obrigada a abrir mão daquele cargo, daquela função, né? Daquele concurso que ela tinha estudado. Foi uma decisão muito difícil. Quantas pessoas também precisam todos os dias tomar decisões complicadas na hora de fazer algum tipo de renúncia. No texto relatado aqui, lá no versículo 18, do capítulo 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se alguém aproximasse de você hoje, nessa noite, e perguntasse para você: fulano, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Qual seria a resposta que você daria para essa pessoa? Talvez você daria a mesma resposta que Paulo e Silas deu para aquele carcereiro na prisão, né? Ele falou: entrega teu caminho ao Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Mas curioso é que Jesus, antes de dar a resposta, ele fez questão de corrigir o jovem. O que o jovem falou para Jesus? Ele chamou Jesus de quê? Bom mestre. E qual foi a resposta que Jesus deu? Oi? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Jesus fez questão de dar a Deus a importância que Ele é devida. Olha o exemplo, Jesus, em todo o seu ministério, Jesus sempre fez questão de glorificar o nome de Deus. Tudo que Jesus fazia, apesar de todos os milagres que Jesus cometeu, que ele realizou, enquanto esteve nessa terra, em todo o tempo Jesus nunca deixou de glorificar o nome de Deus. Aí então, a gente vai acompanhando o texto e Jesus continua. Você sabe quais são os mandamentos? E Jesus citou os mandamentos. Vocês podem repetir para mim, fazendo um favor, quais são os mandamentos que Jesus citou? Vamos lá no versículo 20, você coloca para mim, fazendo um favor, Edilana. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Interessante que aquele jovem pareceu ficar satisfeito com a resposta que Jesus deu. A gente não percebe isso no texto? Né? Eu imagino naquela cena, aquele jovem, quando ele ouviu Jesus falando todas essas coisas para ele deve ter ficado assim, satisfeito. Por quê? Por que ele ficou satisfeito? Porque ele, pelo jeito, ele sempre cumpriu isso. Nessa noite aqui,
Se eu for olhar para todos nós aqui também, nós também cumprimos tudo isso. Não é verdade? Todo cristão sabe o quanto é importante a gente cumprir a palavra de Deus e seguir os mandamentos de Deus. Mas, aquele jovem no versículo 21, ele replicou assim, ó: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vocês já pararam para pensar por que Jesus falou isso para aquele jovem? Está evidente no texto que ele perguntou. Ele falou: tudo isso eu tenho cumprido, tudo isso eu tenho realizado. Ele falou: ainda te falta alguma coisa. Mas por que Jesus falou: vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres? Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é que aquele jovem, ele era apegado demais às riquezas, aos bens materiais. Quantas pessoas maravilhosas que a gente conhece, que nós temos conhecimento, eu mesmo conheço algumas pessoas que são servos de Deus, fantásticos, mas são terrivelmente apegados ao dinheiro. Eu conheço, tem uma pessoa muito próxima a mim, que ele é apegado demais ao dinheiro. Sabe aquela pessoa que entra numa piscina com um sonrisal na mão, atravessa ela lá nadando e chega do outro lado, o sonrisal está intacto? Essa pessoa que eu conheço. Ele vai no supermercado, se ele vai fazer compras, aquele produto que é um pouquinho mais barato, ele vai lá e compra. Todo o dinheiro que ele consegue juntar e arrecadar, ele guarda no banco. Ele tem uma quantia maravilhosa na conta do banco dele. Sabe o que é mais interessante? O pai dele era a mesma coisa. O pai dele também, todo o dinheiro que ele conseguia juntar, ele jogava e colocava lá na conta bancária dele. O pai dele morreu, o que o pai dele deixou para ele? Uma conta bancária recheada, repleta de dinheiro. O que ele fez com aquele dinheiro que ele recebeu todo do pai dele? Comprou uma casa? Comprou um carro novo? Viajou? Não. Colocou no banco, lá na conta dele. Ele tem um carrão do ano? Não. O carro dele é um dos carros mais simples que tem. E todo o dinheiro que ele vai acumulando na vida dele, ele vai colocando no banco. Para quê? Será que eu acho que ele acha bonito ele olhar o saldo dele e ver aquele saldo gordo, enorme na conta dele? Ele é uma pessoa apegada demais àquilo. Ele poderia viver uma vida confortável, ele poderia ter uma casa maravilhosa, ele poderia ter um carro bem confortável, com ar-condicionado, com direção hidráulica, tudo que tem de melhor. Mas não, ele vai e só pensa em acumular tudo no banco. Mesmo o pai dele fazendo a mesma coisa que ele, ter morrido, não ter usufruído do dinheiro, não ter aproveitado o bem que teve e ter deixado para ele, ele vendo aquele, ele vai e faz a mesma coisa. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente também precisa gastar todo o dinheiro que a gente ganha. Não. Né? A gente precisa saber que os extremos não são bons. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é: onde habita o exagero, subsiste a satisfação. Tudo que a gente faz exageradamente não é bom. Se eu ficar enchendo o grupo da igreja de mensagem a toda hora, o tempo todo, é legal? Não é bom.
Todas as vezes que você só lança mensagem no grupo da igreja, só lança mensagem, vai chegar um momento que ninguém vai olhar para as suas mensagens. Porque sabe, não, o fulano todo dia posta alguma coisa e não é nada demais. Mas assim, o que eu quero dizer nessa noite? Tudo que é exagerado não é bom. Interessante que o evangelista Marcos, ele fez questão de registrar que Jesus amou aquele jovem quando ele falou assim: tudo isso eu tenho feito, o que me falta ainda? Jesus amou aquele jovem, Jesus amou a atitude daquele jovem, porque Jesus percebeu, apesar da vida exemplar que aquele jovem vivia, creio eu que ele deveria ser como muitos irmãos dessa igreja. A gente consegue ver alguns irmãos dessa igreja que a gente percebe eu consigo observar aquele jovem rico, um homem temente a Deus que busca fazer a vontade de Deus. Mas, curiosamente, aquele rapaz ainda queria mais. Ele queria ser perfeito. Só que ele fez a pergunta do que faltava para ele, para a única pessoa que pisou nessa terra, que é capaz de sondar e conhecer os nossos corações. Interessante que quando a Helenice estava cantando esse hino aqui, eu falei, gente, engraçado, exatamente o que eu vou falar na mensagem. Jesus é aquele que é capaz de sondar e conhecer o meu e o teu coração. Em Mateus 6, 21 diz: onde estiver o vosso tesouro, lá também estará o seu coração. Onde que estava o tesouro daquele rapaz? Literalmente, nas riquezas que ele possuía. O que tem sido o foco da sua vida? Quando você acorda todas as manhãs, o que te dá mais satisfação para você acordar no seu dia? Quando você desperta os seus olhos, quando você abre os seus olhos, qual a primeira coisa que vem à sua mente para você fazer no decorrer daquele dia? Onde que está o teu tesouro? Qual que tem sido o seu objetivo de vida? Às vezes eu tenho a impressão também nesse texto, de aquele jovem, ele foi procurar a Jesus, ele sabia que ele era perfeito, todos nós sabemos quem somos, eu me conheço, garanto que você também se conhece bem. Você sabe aonde você tem feito, aonde você tem cumprido a palavra de Deus e onde você não tem cumprido a palavra de Deus. Você sabe perfeitamente naquilo que você precisa melhorar. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que aquele jovem já estava incomodado porque ele sabia que lhe faltava alguma coisa na vida dele. Mas olha, o interessante é que aquele jovem, ele era aparentemente o quê? Perfeito. Para aquela sociedade, talvez para aquela cidade, ele era um homem rico, bem-sucedido, vivia uma vida íntegra, provavelmente ele era bem respeitado pela sua sociedade, cumpria estritamente ali a palavra de Deus. Aparentemente ele precisava de mais alguma coisa? Será que a palavra de Jesus para ele foi dura? Quando Jesus mandou para ele, vai lá e vende tudo que é seu? Jesus falou para ele, vai lá e vende tudo que é seu, dá aos pobres, vem e segue-me. Aparentemente aquele jovem, ele não aceitou ao convite de Jesus. A Bíblia não fala se mais para frente, se ele tomou a decisão de vender os seus bens
renunciar o apego que ele tinha às riquezas e aceitou o convite de Jesus. Mas eu digo para vocês que ele perdeu a maior oportunidade da sua vida, né? Porque ele poderia simplesmente ter aceitado o chamado de Jesus, o convite de Jesus, largar tudo e ganhar um tesouro nos céus. Há algum tempo eu estava zapeando pelas redes sociais e eu vi uma frase que dizia: é loucura acreditar que vamos passar a eternidade com um Deus Santo sem levar uma vida de santidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Nas últimas semanas eu estava muito incomodado com isso. Deus é santo. O primeiro cântico que a Elenise falava sobre a santidade do nosso Deus. Será que é suficiente a gente apenas cumprir os mandamentos, sem viver uma vida de santidade tremenda, absoluta? Como que a gente vai habitar diante de um Deus santo? Eu lembro de um casamento que uma noiva chegou na igreja e ela estava lindíssima, com um vestido branco, com várias anáguas, bem rodado. E caiu um temporal. Choveu muito, muito forte. E aquela noiva linda, toda empiriquitada, para poder encontrar com seu noivo, toda adereçada, ela teve que passar com seu vestido num lugar onde não havia calçamento. E ela não teve cuidado de levantar os seus vestidos. Ela foi com a barra do seu vestido esbarrando, arrastando pelaquela terra. Não era uma lama, mas era uma terra assim que sujou toda a barra do vestido dela. Quando ela chegou lá, não lembro se foi na festa, se foi na cerimônia, estava aquela noiva com o vestido branco em cima, mas com a barra toda suja de lama. Ficou feio. Quantas vezes nas nossas vidas a gente se comporta igual aquela noiva? A gente procura se pensar, em se adereçar, em se vestir, colocar umas vestes brancas. Mas quando vai passar para um lugar onde tem lama, a gente esquece de suspender as nossas vestes e sai com as nossas vestes esbarrando, arrastando pelo chão. Em 1 Pedro 1,16 é repetido o texto de Levítico 11:45 que fala: sede santo, porque eu sou santo. Na última semana, isso me incomodou demais. E eu vi outra situação nas redes sociais, um comentário. A gente tem visto muitos jovens do cenário evangélico largando o evangelho e ir para o mundo. Cantores evangélicos estão largando as igrejas, estão deixando ou para ir cantar, e pior ainda, para cometer as práticas que a gente sabe que vão de encontro à palavra de Deus, que são totalmente opostas àquilo que a palavra de Deus prega. Cada vez mais a gente tem visto isso. E eu vi uma pessoa que falou assim: cristianismo é renúncia. Cristianismo é renunciar todos os dias. Todos os dias.
a gente precisa ter a consciência de que todos os dias, Jesus fala, aquele que quer vir após mim, largue a sua cruz dia a dia e siga-me. Por que Jesus fez questão de frisar dia a dia? Porque todos os dias nós somos obrigados a abrir mão de alguma coisa em prol do amor do nosso Deus. Se a vontade de ceder às tentações desse mundo, ela está sendo maior que a vontade de obedecer, isso significa que o alimento espiritual está mais fraco que o alimento carnal. Ou seja, que nós estamos alimentando demais a nossa carne e de menos o nosso espírito. Eu gostaria de deixar, eu já estou encerrando, eu gostaria de deixar 3 aplicações que eu aprendi, que eu identifiquei nesse texto para as nossas vidas. A primeira delas, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e nunca desperdiçar a oportunidade de tributar a Deus a honra que lhe é devida. Eu nunca escolhi fazer as coisas que eu faço na casa de Deus. Curiosamente, o ano de 2020, para mim, foi um dos anos mais difíceis. Eu tive que largar o meu trabalho, trabalhar em casa, né, de home office. Desde então, eu tenho trabalhado de home office. E é muito difícil, às vezes, a gente abrir mão do ambiente de trabalho, de falar com as pessoas, de ver as pessoas e ficar em casa. 2020 de 2020 para cá, esses 3 últimos anos foram os anos que eu mais questionei muitas coisas na minha vida. E todas as vezes que eu questionava, mais Deus me atraía para a presença dEle. Mais Deus me chamava para a presença dEle. Eu não estava preparado, eu não tinha intenção, não estava no meu coração assumir a função do meu pai nessa igreja. Nunca esteve no meu coração. Durante a pandemia, fui surpreendido com essa situação e no meio da pandemia eu fui obrigado a assumir a função do meu pai. Fazendo tudo o que ele fazia, eu tive que adequar o meu tempo, adequar o meu trabalho, Deus me colocando para fazer a obra dele. Chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais dar aula na escola bíblica dominical. Falei com os responsáveis, olha, eu quero um tempo. Não quero mais dar aula na EBD. Quando eu vi, adivinha o que eu estou fazendo nesse momento? Estou dando aula na EBD. Nunca passou na minha cabeça ser diácono. Se o pastor falasse assim, meus irmãos, ficha de inscrição para ser diácono dessa igreja, eu não ia aceitar, eu não ia entrar nessa fila, eu não ia fazer esse cadastro. Quando eu vi, estava eu me tornando diácono. Eu nunca imaginei voltar a pregar. Eu fazia isso. Vou falar, vocês vão ficar espantados comigo, que agora eu vou falar isso. Há 30 anos atrás, eu tive o privilégio de ter sido criado nessa igreja. Eu tive o privilégio de, com 17 anos, ser vice-presidente dos jovens, presidente dos adolescentes, dava aula na EBD, pregava. E como eu orava naquela época, na minha adolescência. Eu tinha momentos maravilhosos com Deus na minha oração. E se tem uma coisa que eu pedia para Deus, era, Senhor, não me deixe afastar da tua presença. Se eu pensar em largar os teus caminhos, se passar na minha mente, cogitar de eu largar os teus caminhos, Senhor, atrai-me para ti. E essa oração
que eu fazia há 30 anos atrás, eu pude perceber Deus me respondendo nos últimos 3 anos. E Deus nos últimos 3 anos foi me deixando, foi me chamando, foi me colocando na obra dele. Eu casei na Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí e eu não me adaptei lá. Não me adaptei. Gosto demais da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí. Gosto demais do pastor Celso, sou apaixonado por aquela igreja, por tudo que eles fazem lá, mas eu não me adaptei. Deus me incomodou meu coração e me trouxe de volta para cá. Porque Deus me queria aqui. Porque Deus, Ele queria que eu já estava pensando talvez em substituir o meu pai. Porque o Eterno, Ele é o dono de todas as coisas. E tudo que nós fazemos está no controle dele. Nada sai do controle do nosso Deus. Nenhuma folha cai se não for da vontade dele. E aprove a Deus me trazer de volta para cá. Convenci minha esposa, que foi criada lá. Como foi difícil para ela vir para cá e se adaptar aqui. Minha sogra, que eu ficava preocupado com ela. Falei, meu Deus, como é que eu vou trazer minha sogra para cá? Desde que se entende por crente, ela é lá da Segunda Igreja Batista. Se apaixonou pela igreja, se apaixonou pelos irmãos, estava dando aula na escola dominical, ou seja, ela ficou feliz da vida de ter vindo para cá. A segunda aplicação que eu vou trazer para a gente é: será que falta alguma coisa para você ser perfeito diante de Deus? Talvez você é igual aquele jovem rico. Faz tudo certinho. Segue a cartilha. Mas será que tem alguma coisa incomodando o seu coração? Será que o Espírito Santo de Deus tem te incomodado em alguma área da sua vida que você também precisa, que você pode dar o seu melhor? E a terceira coisa que eu queria deixar para nós nessa noite é: cristianismo é renúncia. Não dá para seguir a Deus, não dá para servir a Jesus Cristo sem renúncia. Sem abrir mão dos seus desejos, sem abrir mão das suas vontades. Vir para a igreja sem vontade, orar sem vontade, ler a Bíblia sem vontade. Cristianismo é renúncia. Lucas 9, 23, Jesus diz, já até repeti isso aqui: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias nós precisamos renunciar algo diferente nas nossas vidas. E na última quinta-feira passada, a palavra do pastor Adilson foi para mim. Pastor Adilson pregou para mim naquela noite. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vou repetir mais uma vez. Se o desejo de ceder às tentações está maior que o desejo de obedecer os mandamentos de Deus, significa que o seu alimento espiritual está fraco e você tem alimentado demais a sua carne. Isso é para mim e para você. Vamos orar, meus irmãos, neste momento? Vamos agradecer a Deus por essa palavra que Ele nos trouxe essa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. O Senhor é um Deus que nos ama. Não obstante, ó Deus, nós sermos falhos, nós sermos imperfeitos,
se confessarmos, ó Deus, os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos curar de toda iniquidade. Senhor, no poderoso nome de Jesus, que o Senhor possa visitar as nossas vidas nessa noite. Ó, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa incomodar os nossos corações, para que se há alguma coisa na nossa vida, Deus, que está faltando, para a gente ser mais perfeito aos Teus olhos, o Senhor venha trazer aos nossos corações, assim como para aquele jovem rico, ó Deus, que o Senhor falou para ele, o que estava faltando fazer, o que estava faltando para a vida dele, o Senhor venha trazer aos nossos corações também, ó Deus, esse sentimento, porque a gente possa, meu Deus, dia após dia buscar a Tua face, andar na Tua presença, porque Tu és um Deus santo. E é loucura, ó Deus, a gente tentar, ó Deus, imaginar que vai viver no céu, no lugar de santidade, no meio de um Deus santo, sem levar uma vida de santidade, Senhor. Ó Deus de amor, no poderoso nome de Jesus, visita, Deus, as nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Toca, Deus, o meu coração. Toca, Deus, o coração de cada pessoa nessa noite. E principalmente, ó Deus, a vida de cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E muito obrigado por ter enviado Teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos encerrados com orações pessoais. Você vai agradecer a Deus pela sua vida, por ter deixado o seu lar, por ter vindo à casa dele. E em seguida nós vamos voltar para os nossos lares, debaixo da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus.